Bíblias, primeiro capítulo da mesma. Texto, com certeza, conhecido de todos, mas quero ler com vocês Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ao ler, nós iremos orar. E eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, se quer faça o livro novamente. Mas após a oração, nós vamos continuar a leitura. Amém, irmãos? Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Está a palavra inspirada por Deus para a nossa compreensão sobre a nossa existência. Em um tempo que eu conheço, que nós conhecemos, Deus tomou a decisão, e assim está escrito. Então disse Deus, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Te convido a orarmos juntos. Eterno, Santo e justo Deus, eu não sei, Pai. Eu não sei em detalhes qual é a geração que nós formamos quando olhamos para o início da história. Mas uma coisa eu estou certo: no início da história, o Senhor já nos via. No início da história, o Senhor teve um propósito ao nos criar. E nesse momento, nessa hora, o Senhor vai vir do Santo. Nós estamos em tua casa, coração. Essa casa não pode reter a tua presença, mas é a casa que tua mão vida para a ti. E nós, meu Senhor, bendito Santo, por tua graça e misericórdia, aqui estamos em nome do Senhor. Declaramos que tu és santo nesse lugar. E exaltamos a ti nesse momento. E agora, meu Senhor bendito, eu preciso, sabe, eu preciso ouvir a tua voz. E eu creio, meu Senhor, que não sou eu, mas todos que saíram dos seus lares necessitam de ouvir a tua voz. Então, portanto, meu Deus, que é a tua voz que eu preciso ouvir, eu não posso parar. É o Senhor que tem que parar. Parar, eu peço para que nós possamos ouvir. Então, portanto, deixe-me aqui, meu Deus, como instrumento em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Sente um pouco. Bem, irmãos, mais uma vez, Pai do Senhor. Amém. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Eu não sei, como eu sempre digo a vocês, como foi uma semana, mas uma coisa eu sei: nós estamos aqui porque o Senhor nos sustenta. Nós estamos aqui porque o Senhor nos perdoou. Estamos aqui porque o Senhor renovou a misericórdia dele para conosco em cada dia dessa semana, ao ponto de renovar mais uma vez no amanhecer desse dia e nos permitir sairmos de nossos lares e estarmos recebendo mais uma vez. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor manifeste a graça dele sobre a minha vida e sobre as vossas vidas nessa manhã.
Amém, igreja? As palavras de Deus. Esse é o tempo que nós queremos conversar com vocês um pouquinho. As palavras de Deus. Muitas são as palavras que Deus falou durante a existência humana, e boa parte dessas palavras elas foram inspiradas e escritas para que nós tivéssemos uma base do que Deus pensa, do que Deus é e do que Deus quer para cada um de nós. O que o Espírito Santo faz hoje é trazer de volta aquilo que Deus falou para fortalecer a minha, a sua e a nossa fé. Amém, igreja? Em se tratando do texto bíblico, nós vamos para um período que é o período em que Deus, e não o outro, decide criar o seu mundo. E aí é importante que, movidos pela fé, você e eu possamos entrar nesse texto. Esse texto está falando de um tempo em que o ser humano não existia. Ele está falando de um tempo em que na mente de Deus o homem existia, mas o homem ainda não havia sido formado. É um tempo que nós não vamos conseguir definir qual é, mas entendemos pela fé que é o tempo em que Deus decide criar, decide formar o ser humano. É o tempo em que na mente de Deus, cada um de nós que estamos aqui foi idealizado. Deus idealizou a tua existência nesse período aqui. Amém? Para quem não crê naquilo que eu e você cremos, é impossível caminhar nesse assunto. Mas para você que crê, para nós que cremos, o texto então diz: então disse Deus, façamos. Quando Deus disse façamos, Deus estava decidido a fazer. E nada e ninguém poderia impedir o propósito de Deus ao nos criar. E aí o texto vai dizer, lá no versículo 27, assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quando chegamos no versículo 28, nós encontramos aqui, irmãos, as primeiras palavras que Deus falou ao ser humano. E quais foram as palavras? Versículo 28. Deus os abençoou. Ele disse. Percebe que a primeira coisa que Deus faz após criar é abençoar. A primeira coisa que Deus faz é abençoar. Deus coloca no homem a marca dele. Somos abençoados por Deus. Desde a nossa existência será Deus. E ninguém vai tirar isso de Deus. Deus não tem duas fontes. Deus não é duas fontes. Deus é abençoador. Tudo aquilo que vem contrário hoje a essa condição de bênção não é Deus mudando, é resultado da nossa escolha e não mudança do que Deus é. Deus é. Só que após abençoar, ele diz: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Dentro desse versículo, o que nós encontramos aí? Nós encontramos nesse versículo a ideia de que Deus elaborou, imaginou e desenvolveu o seguinte
eu vou multiplicar a minha existência. Ou seja, Deus não resolve a existência dele. Então a imagem dele, então a ideia de Deus foi que a multiplicação fosse a mesma imagem dele. Quando Deus diz, olha, crescei e multiplicai, Deus não pensa em multiplicar o ser humano simplesmente numa existência, mas no princípio de comunhão com Deus. Toda a terra seria cheia de homens criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a ideia de Deus. Frutificai, sede fecundos. Em outras palavras, vocês são habilitados, vocês são capacitados para frutificar, para desenvolver, crescer, aumentar a espécie. Essa é a ideia de Deus. E encher a terra. Essa é a ideia primordial de Deus em existência. Ela nunca mudou e jamais mudará. Amém? Ela nunca mudou e jamais mudará. Porém, entrou o quê? Entrou o pecado. Se Deus destruísse o homem lá no começo, é como se Deus fracassasse ao criar você. E Deus não é homem, irmãos. Deus não é que nem você. Deus, quando criou o homem, Ele não criou o homem simplesmente para uma simples existência. Deus criou para a glória dele. Quando Deus decidiu formar ao ser humano, criou para a glória dele. E quando nós cantamos hoje aqui, seja exaltado, Deus sabe que o nome dele será exaltado pelos séculos. Porque Ele nos criou para a glória dele. Mas é necessário você entender que todo o sofrimento que eu tenho, que todo o sofrimento que nós temos hoje, não é porque Deus elaborou um ser fraco e limitado. Não, é que Deus elaborou um ser com a capacidade de escolha. E a escolha do homem foi errada, mas a escolha do homem não mudou o coração de Deus. E aí eu quero dar um salto na história. Gênesis 9. Gênesis 9. Versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Você percebe nesse texto que a ideia de Gênesis 1, 28 é a mesma, só que o quadro do ser humano é outro. O ser humano agora está em pecado. E por que Deus não destruiu? Deus olhou e viu Noé, e a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus não muda o plano dele. O que Deus está é trabalhando no plano. Deus está desenvolvendo a ideia dele. Ele criou-nos para a glória dele. E ainda que o pecado leva alguém à morte, guarde isso: o pecado não vencerá o ser humano. O pecado não vencerá o ser humano. Mas por que o pecado não vencerá o ser humano? Presta atenção. Ele pode vencer o diabo, mas o homem que destruiu a glória de Deus não vai ser destruído. Aí você tem que entender, querido, que a ideia da criação, ela tem que ter, você e eu temos que ter uma compreensão individual. Você não pode olhar para o teu próximo, para a sua caminhada. Para você entender isso, você precisa olhar para Deus. Amém? Amém? Por mais limitado que você seja, em Cristo, o pecado não vai te vencer. Em Cristo, o pecado não vai te vencer.
a ideia. Quando Deus então diz assim para Noé, frutificar e encher a terra, é que Deus continua desenvolvendo o pensamento dele. Só que ele está sempre esperando aqui a compreensão e a ação do homem. Quando chega em Gênesis 12, abra Gênesis 12. Amém? Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí você percebe que Deus está falando a Abraão: eu vou agir na história. Eu vou agir. Deus está falando lá atrás: frutifique. Aqui está dizendo: eu vou fazer de você uma grande nação. E quando Deus chama Abraão, sabe o que é interessante? É que Abraão não tinha filho. Abraão não tinha filho. Então o que Deus está fazendo? Deus está desenvolvendo o plano dele. Entenda, querido. Quando Deus decidiu: vou fazer o homem à minha imagem e semelhança, que você veio ficar de novo, Deus criou-nos para a glória dele. E Deus vai trabalhar na história. E aí, irmãos, por favor, o tempo passou rápido demais hoje. Eu tenho que entender agora. Deus chama a Abraão e diz: vou fazer de você uma grande. E você sabe que essa nação não é o Israel biológico. Infelizmente, a cultura dos homens para o Israel físico. Não era o plano de Deus multiplicar Abraão fisicamente, mas fazer uma grande nação. E para fazer uma grande nação, Deus agiria na história. E como que Deus agiu na história? Gênesis 22. Quando Deus pede a Abraão, o filho que ele tinha recebido por promessa, e Abraão vai ofertar o filho em sacrifício, e lá naquele lugar Deus entra com providência. Olha o que Deus fala a Abraão. Amém, queridos? Versículo 22. Tudo a palavra de Deus, as palavras de Deus. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde o céu. Ele lhe disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que de veras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará a posse da cidade dos teus inimigos. 18. E em tua descendência serão benditas quem? Está fraco quem? Todas as nações da terra, porque obedecesses a minha. Nessa parte, Deus está dizendo: olha, todas as nações serão abençoadas, sim, mas serão abençoadas em tua descendência. E quem é a descendência de Abraão? Não são os judeus, não são os filisteus,